Boa tarde, pessoal. Sou o... Obrigado pelo apoio. Eu sou o Pedro Prá, para quem não me conhece ainda. Eu sou UX designer há mais ou menos 7 anos, eu estou trabalhando na área. Eu já trabalhei em empresas aqui em Criciúma, na Beta Sistemas. Trabalhei junto com o Juninho 3 anos na Caordic, nos últimos 3 anos. E agora eu estou na equipe de UX designer do Simples Dental, aqui de Criciúma também. A gente é o maior software de gestão para clínicas da América Latina. Quem quiser conhecer depois é só entrar lá e... Temos vagas também. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês aqui, quem não é desenvolvedor que está aqui? Quem é de outra área? Tem o Istvan aqui, que eu conheço, designers aqui, temos marketing. Tá, então, todo mundo, o resto que está aqui é desenvolvedor. Quem já fez ou acha ou acredita que existe o X dentro da empresa que vocês trabalham hoje em dia? Quem sabe que tem a área de UX dentro da empresa? Onde é que tu trabalha aqui? Enjoei? Aqui em Criciúma? Mas tu trabalha remoto para Enjoei? Ah, show de bola. É o Eduardo Dulcini, que trabalha no Enjoei, eu acho, né? Eu que estou ligado, que é o Gurizé é fera. Mais alguém tem o X na área da empresa? Acho que a Beta, quem tiver da Beta aqui tem, que eu sei que tem um setor grande, o Gelinho da Simples. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que o X-Design e por que isso é importante? Por que é importante eu pensar na experiência do meu usuário, né? Uma situação hipotética que acontece todo dia na casa da mãe de vocês, acontece na casa de vocês, o que acontece com o usuário, geralmente? Ele está lá no computador dele, feliz, navegando na internet, e aparece uma pop-up para ele. Por favor, pressione qualquer botão. Ele vai lá, pensa, qualquer botão, ele foi lá e desligou e destruiu o negócio. Aí ele reclama, você disse qualquer botão. Qual que é o problema disso aqui? De quem que é o culpado? O culpado é do sistema? O culpado é do usuário? Quem que é o culpado para ele ter se frustrado nessa hora que ele foi executar a tarefa que ele estava fazendo? O culpado é a gente que está desenvolvendo. Nunca vai ser o usuário. Ele sempre vai estar tentando resolver um problema. Se ele não conseguir executar a tarefa, o problema não é dele, não é porque ele não entendeu o sistema. É porque o sistema não se fez entender por algum motivo. Não só sistema, né? Mas qualquer outra coisa que a gente desenvolve. Se alguém não trabalha com a parte de desenvolvimento do sistema. Por que é importante a gente pensar no nosso usuário? Porque ele não espera. Se ele não for bem atendido, se ele não gostar do que a gente está entregando para ele simplesmente vai sair, vai para outro concorrente. No nosso caso, que é a tecnologia, ele simplesmente vai excluir o aplicativo, vai baixar de um concorrente, ou vai se cadastrar no outro site, vai testar um trial e vai abandonar o nosso serviço. Então, a chance da gente perder o nosso cliente por entregar uma experiência negativa quando ele vai entrar no nosso sistema a primeira vez, ou quando ele está querendo contratar, é enorme. Mais de 60% das ferramentas perde o usuário no primeiro acesso, porque ou ele não consegue entender o objetivo dela, ou ele não entende o que tem que fazer ali, ele abandona e vai procurando outro. E, às vezes, aquela ferramenta supriria a necessidade dele, mas, por algum motivo, ele não entendeu o valor que ela estava entregando para ele. Mas, beleza. Conceituando, assim, para ficar bonito, para todo mundo ter o que é o tal do X-Design. O X-Design foi cunhado pela primeira vez, apareceu pela primeira vez por esse cara aí, o Donald Norman. O Donald Norman, ele foi engenheiro de usabilidade da Apple durante anos, o Apple II, se não me engano, ele foi um dos desenvolvedores. Ele foi o primeiro cara a ter um crachá no mundo escrito User Experience Architect, que é arquiteto de experiência do usuário, que foi na Apple que surgiu o primeiro grupo disso, que se tem em registro, pelo menos, né, se alguém já fazia com esse nome, pelo menos, não era com esse nome, foi esse cara, o Donald Norman. E eu vou deixar para ele falta o brother lá. O maluco ali. Isso. Vou deixar para o Donald Norman contar para a gente qual que é a explicação dele para o X-Design, o que ele, no conceito dele, porque se você for procurar na internet vai aparecer zilhões de explicações. E tem um videozinho do Norman que conta para a gente o que é isso. Consegue. Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple. And we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple. And we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it,
can't fit it into the car. It's in this great big box. It doesn't fit into the car. And when you finally do get it home, you're opening the box up and, oh, it looks scary. I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product. It may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we called the User Experience Architect's Office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer. I design websites or I design apps. And they have no clues to what they're doing. And they think the experience is that simple device, the website or the app or who knows what. No, it's everything. It's the way you experience the world. It's the way you experience your life. It's the way you experience a service. Or, yeah, an app or a computer system. But it's a system, it's everything. Got it? Desde o marketing, ao atendimento, ao customer service da sua empresa, a quem vai vender, ao cara que vai lá dentro do cliente oferecer o produto, quando é assim, quando não é as a service, tudo isso faz parte da experiência do usuário. Tudo tem que estar envolto para ele se sentir bem atendido dentro do processo. Aí o que acontece? A área de experiência do usuário ela é muito grande. O design de experiência do usuário. Existe esse diagrama mega gigante, bem bonito, com um monte de nome legal, que divide a experiência do usuário em 3 partes. A parte de business, a parte de prototipação e a parte de desenvolvimento. Dentro toda essa área de UX, a gente tem várias partes. A gente tem desde a parte de design visual, a parte de arquitetura de informação, a parte de processamento de dados, a parte de marketing, surface design, simplicidade, entre várias outras áreas. Só que como eu, desenvolvedor, consigo atuar nessa parte como desenvolvedor lá no meu dia a dia codando, né? Uma coisa muito importante. Experiência do usuário sem usuário não é experiência do usuário. Então, se eu estou lá no meu computador desenvolvendo, criando um negócio, boto no ar e nunca, nenhuma vez, mostrei para ninguém que era o meu possível público-alvo, a minha ferramenta para validar ela, eu não estou criando uma experiência do usuário. Eu estou fazendo um desenvolvimento centrado na minha vontade, ou na vontade do meu chefe, ou na vontade do designer. Não vai ser uma experiência do usuário. Se você não envolver o usuário em nenhum momento do seu processo, você não está criando uma experiência para o usuário. Por que é importante a gente pensar na experiência do usuário? Há um tempo atrás, quando eu estava morando lá em Floripa, eu conheci uma menina que era da Arábia Saudita. E ela pegou meu notebook, um amigo meu fazia crowdfunding, couchsurfing, e ela estava ficando no apartamento dele, ela pegou meu notebook para entrar no Facebook. E no que ela entrou no Facebook, eu olhei, caraca, estava invertido. Aí que eu me dei conta. A experiência do usuário é sempre deixar ele o mais próximo da naturalidade dele possível. Lá, a maneira de leitura deles é diferente da nossa. Eles não leem da esquerda para a direita, eles leem da direita para a esquerda. Só que quando eu estou desenvolvendo software, quem que se preocupa com isso na hora? Como é que é? Ou a terminologia que a pessoa está desenvolvendo, se eu estou internacionalizando, sei lá, para a América Latina ou para algum outro local que é totalmente diferente. Isso faz parte da experiência do usuário. Só traduzir o software para a língua deles não traria a experiência mais comum, mais orgânica para eles. Então, eu não estaria pensando numa boa experiência, eu estaria tirando o do comum dele. Agora, quando eu não penso numa experiência boa do meu usuário, é esse caso aqui, que há um tempo atrás eu precisava recuperar a senha da minha conta na Unisul. Ele me dá um formulário de recuperação de senha, que ele pergunta a minha nacionalidade, o meu nome, data de nascimento, CPF, esses são os campos obrigatórios. E por algum motivo ele pergunta o nome da minha mãe, o RG, o código do aluno, o telefone, e-mail e CEP. Para que eu preciso disso tudo para recuperar minha senha, cara? E em nenhum momento ele me informa para onde é que a minha senha vai ser enviada. Ele não pede meu e-mail em nenhum momento desse processo nenhum, para verificar se eu existo ou quem sou eu. Ele me pede uma
porrada de coisa que não me serve para nada. Por que ele não pediu só pelo menos os 3 campos que era obrigatório, todo o resto ele ignora e joga para frente? Pensar na experiência do usuário é sempre entregar o mínimo que ele precisa, mas só o que ele realmente precisa, não ficar flodando ele com um monte de informação ou opção que ele não vai usar ou que não é necessário, ou pelo menos priorizar a informação correta, né? E quem que é o responsável por projetar uma boa experiência do usuário nesse momento? Toda a equipe da empresa. Aqui tem uma foto da nossa empresa ali. Aqui a gente tem desde desenvolvedores, a galera de Customer Service, tem o nosso CTO, tem o nosso Product Owner, que é o Ramon, que é o nosso dentista, que é o cara que traz toda a informação para a gente. Todo mundo aqui está envolvido em entregar uma boa experiência. Desde o momento que a Miriam, por exemplo, atende para fazer uma call com um cliente que está com dúvidas sobre algum recurso do sistema, eu que vou desenvolver uma tela, ou vou fazer algum teste de usabilidade, ao Gélio que vai desenvolver um recurso. Cada momento que eles estão desenvolvendo, eles estão pensando em como deixar aquela situação melhor, em cada um no seu quadrado, digamos assim. O Gélio, teoricamente, deixando mais rápido a aplicação, mais fácil de ser entregue, mais escalável e tudo mais. Para eu ser um design experiente do usuário, eu preciso saber Photoshop, Adobe Illustrator, desenhar, colorir, saber todas as teoremas de cores. Eu não preciso saber nada disso para eu conseguir entregar uma boa experiência do usuário. Isso é parte de user interface, que é uma coisa que muita gente se confunde, que acredita que a experiência do usuário é só a tela. Muitas vezes a experiência não está na tela, não está na imagem, mas está na maneira como a pessoa vai se conectar com você ou como que ela vai propagar aquela informação. Nem sempre vai ser visual. Então, para isso tudo, eu preciso saber primeiro quem são os meus usuários. Existem diversas técnicas dentro daquele diagrama lá, que eu tinha mostrado para vocês antes, aquele diagrama grande, para identificar quem é o meu usuário. A mais comum, a mais utilizada para 99% das empresas que trabalham com o X, é personas. Provavelmente, alguém já ouviu falar de personas? Quem já usou personas, ouviu na faculdade? Vocês já usaram persona alguma vez na vida, depois que viram ou estudaram? Não? Então, cara, persona, se toda a equipe tiver bem definido quem é o usuário, quem que vai estar entregando, para quem que a gente vai estar entregando a nossa solução, vai ficar bem mais fácil para a gente conseguir direcionar o que a gente está fazendo. Então, parte do processo é todo mundo da equipe ter noção de quem que a gente quer entregar o valor. Esse quadro de persona é bem simples, eu respondo perguntas bem simples. Qual que é a motivação do meu usuário para usar a minha ferramenta, ou para usar o meu aplicativo, ou para acessar o meu serviço? O que ele faz de dia a dia para ver se, no contexto que eu estou querendo entregar aquele serviço para ele, vai atrapalhar no dia dele, por exemplo? Hoje em dia, todo mundo está... A gente imagina que o cara vai usar o teu celular sempre sentado no sofá para usar o teu aplicativo, para jogar o teu joguinho, mas não é. A gente sabe que o pessoal está na rua, andando o tempo inteiro com o celular na mão, e a gente tem que pensar nesse momento o tempo inteiro. É nesse momento que a gente começa a identificar quem é o nosso perfil do nosso usuário. Outra coisa que eu, como desenvolvedor, posso pensar, para mim, como desenvolvedor, para tentar melhorar a experiência, é tentar fugir ao mínimo possível do design patterns, que é o que? Os padrões já consolidados da área de design. Por exemplo, a gente sabe que esse menu na esquerda aqui, que muita gente ainda tem dificuldade, é o hambúrguer. Se eu botar um ícone diferente, se eu colocar qualquer outra coisa diferente nisso dali, eu vou estar carregando a memória cognitiva do meu usuário. Então, eu vou ter que fazer que ele aprenda o que aquele meu recurso está fazendo, quando às vezes era para ser só abrir um menu. Eu vou lá e boto uma outra função. Até ele identificar e aprender que aquilo era uma opção para bater um menu, ele perdeu um tempo ou desistiu de fazer a tarefa. Esse é um exemplo bem simples, mas isso tem para várias coisas. Se você baixar a app, tem gente que tenta inventar 30 maneiras de apresentar uma informação, quando às vezes é mais fácil ter apresentado um card ou apresentado através de abas. Inventa N maneiras e você não consegue usar a ferramenta. Então, sempre que você conseguir usar os padrões já estabelecidos, isso aí tem vários, tem gente que usa Bootstrap, tem o Material do Google e vários outros padrões, facilita bastante para você não ter problema com essa parte. Beleza, mas como que o desenvolvedor posso ajudar lá? Não estou codando, estou desenvolvendo um aplicativo dentro da empresa, não tenho acesso, às vezes, ao usuário, por regras e organização da empresa. Quem cuida lá só, no máximo, é o designer ou o marketing. Como que eu posso fazer, na hora que eu vou entregar minha solução, para tentar entregar lá um pouco melhor, com uma experiência um pouco mais satisfatória? Entra outro cara, um outro careca, que eu gosto bastante também, que é o Jacob Nielsen. Quem já ouviu falar do Jacob Nielsen? Oi? O Jacozão, o tio Jacó, isso fala. Ninguém nunca ouviu falar do Jacob Nielsen? O Ramon lá atrás? Pô, fiquei triste agora. Cara, o Jacob Nielsen é outro engenheiro, só um adendo. O dono de Norma e esse cara aqui, que são
considerados os gurus da experiência do usuário e usabilidade na área. Eles não são designers. O Norm é engenheiro e o Jacob também é engenheiro. Nenhum deles é designer. Nenhum deles nunca desenhou uma tela, provavelmente. Porque para desenhar uma experiência eu não preciso desenhar a tela. E esse cara, ele cunhou 10 heurísticas, que são as Gold Rules, que eles podem chamar também, do Jacob Nielsen, que ele passa quase um checklist do que eu tenho que pensar, do que eu tenho que avaliar quando eu estou criando alguma coisa, para saber se aquilo está fácil de ser utilizado, se está entendível, se vai entregar uma mínima experiência para o meu usuário. Ele foca mais na parte da usabilidade. A usabilidade é um ponto da experiência do usuário, não é o todo. Mas se você já garantir uma boa usabilidade e deixar a sua ferramenta fácil de usar, você já garante que a sua experiência vai ser bem melhor. Aí o que acontece? A primeira regra dele, o primeiro item do checklist dele é feedback. A gente sempre tem que dar feedback para o usuário. E de feedback, a gente tem N tipo de feedback. Feedback do estado atual do que ele está executando, como, por exemplo, aqui no Spotify. Ele mostra exatamente a música que eu estou ouvindo, para eu nunca me perder o que eu estou escutando. E existe feedback também de conclusão de tarefa, que tem esse caso dessa pop-up, que é um caso que aconteceu com a gente lá no Simples Dental, que a gente tem dentro do sistema uma parte que é onde a pessoa vai lá e compra SMS para dentro do sistema. Ela vai lá e compra um pacote para poder fazer a parte de confirmação de consulta. E acontecia um problema muito grande que o suporte estava recebendo ligação, que era o quê? O pessoal está comprando pacote SMS repetido. Está comprando 2 vezes, não está sabendo o que está comprando. E existia um feedback de compra realizada. Era um feedbackzinho, aqueles pretinhos que aparece tipo aqueles touch lá em cima que tem às vezes. E a gente imaginava, pô, tá dando feedback, tá tudo certo. A princípio nunca tinha sido botado para teste. E a gente descobriu que a maioria das pessoas não viam aquela informação. A gente estava dando feedback, mas ele não estava sendo um feedback satisfatório. A gente teve que quebrar esse feedback em melhor parte. Aí a gente quebrou uma pop-upzinha mais chamativa. Outra dúvida que o pessoal tinha bastante era, onde é que vem cobrado esse valor? Porque a gente não cobra por cartão. O nosso modelo de negócio é um pouquinho diferente. Ele cobra do nosso... Tem o nosso apoiador, que é a Dental Kramer, que daí cobra dos dentistas. Eles não sabiam onde é que vinha o pacote SMS cobrado. Cara, a gente botou só o íconezinho da fatura, que é exatamente a fatura que eles recebem. Quando eles viram que o SMS foi comprado e via a frasinha com a fatura, diminuiu em, sei lá, mais de 80% a quantidade de chamada de gente com dúvida disso. Com uma simples mensagem de feedback, bem melhor estruturada, mais bem pensado em como que a gente conseguiria explicar para o nosso usuário que ele estava fazendo aquela tarefa, e diminuiu a quantidade de chamada no nosso suporte. O que acontece? A gente sobra mais tempo para o pessoal fazer tarefas mais interessantes do que ficar tirando dúvida numa coisa que era para ser simples, e a gente entrega uma experiência mais satisfatória para o nosso cliente, que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Outra coisa, falar a linguagem do usuário, é o mesmo exemplo que eu falei ali. Você tem que sempre fazer que o modo de pensar do seu usuário seja o padrão dele. Esse é o melhor exemplo que eu tenho. O cara que era da Arábia, se a gente botar de um lado para o outro, talvez não vai fazer sentido nenhum para a gente que ele está escrevendo. Então, o sistema tem que sempre entregar a mesma nomenclatura do que eu estou fazendo. No nosso caso, como dentista, tem N palavras que eu não faço ideia do significado, de tratamento e tudo mais, e o sistema tem que estar sempre contido com isso, porque é a linguagem natural dele. Se eu não conseguir fazer que ele entenda o que eu estou trazendo para ele, ele vai desistir de usar a minha ferramenta. Saídas claramente declaradas, que é o quê? Toda operação que um usuário faz dentro da sua ferramenta, ele tem que ter a opção de cancelar e voltar ela. O Instagram faz isso muito bem, quando você faz um upload de uma foto e você quer desistir dela ou quer tentar de novo, ele te dá a opção. Então, o usuário tem que ter uma opção de escape. Cadastrei uma opção lá, se eu faço um sistema de CRUD, cadastrei alguma coisa, eu excluí alguma coisa, quero voltar atrás, ele tem que ter a opção de fazer isso. Se eu não der essa opção dele cancelar essa tarefa, ou ele vai ficar com medo de fazer na próxima vez, ou ele vai decidir fazer porque ele não consegue retornar. Então, eu consegui fazer com que ele... Isso para os desenvolvedores é um problema, né? O cara faz uma operação, volta, eu sei que tipo, vocês praticamente matam o cara que pediu para vocês fazerem isso, né? Porque deleta do banco, traz de volta, tem que salvar em outro lugar e faz o caramba 4. Mas se você for pensar que para o teu usuário vai trazer um recurso, vai trazer uma garantia melhor para ele, e consequentemente ele vai usar mais o sistema de vocês e vai recomendar para frente e vai trazer mais dinheiro para a empresa, então compensa muito, né? Consistência. Consistência é o quê? Sempre que um botão for verde ou amarelo, ele vai ter que ser verde e amarelo para fazer as mesmas ações. Só que não só isso. Consistência também está em quê? Quem sabe a diferença? Olha aqui. Essa aqui é uma pop-up feita do Mac e essa aqui é uma pop-up do Windows. Se vocês forem perceber, eles invertem o botão de salvar e cancelar. Cada um faz de uma maneira. Isso é consistência. Um software que é desenvolvido para Mac, ele tem que seguir o padrão do Mac. Porque senão o usuário que já está acostumado com aquele modelo mental,
ele não vai conseguir, ele vai acabar executando uma tarefa errada, porque ele vai sem pensar no botão azul. Para ele, o botão salvar que está na direita, já é o botão de salvar. Se ele for usar o Windows, é capaz dele cair no cancelar e não executar a tarefa. Isso acontece mais do que a gente imagina. Grande parte das coisas que o usuário faz, no que ele já está acostumado, ele faz sem pensar, ele já faz por impulso. Então, a gente manter o padrão por isso, garante que a gente não vai deixar ele fazer besteira lá na frente. Outra coisa muito importante é prevenir erro. O usuário vai errar bastante, ele vai executar tarefas com problemas, ele vai fazer coisa errada. O que a gente faz para diminuir a quantidade de erro? Porque o erro frustra. Quando o cliente erra, quando a gente faz teste de habilidade, quando ele vê que deu uma mensagem de erro, ele trava, ele, caraca, o que eu fiz errado? O que eu caguei aqui? Não, calma. Às vezes foi alguma coisa que ele preencheu errado, beleza, acontece, mas por que ele preencheu errado? Porque talvez a gente não estava informando da melhor maneira possível para eu poder prevenir o erro. Quem faz isso magnificamente para mim é o Pagar.me, por exemplo. Uma coisa que muita gente tem problema no checkout é o tal do código de verificação. O que eles fazem? Eu voltei só a parte de trás, né? A parte da frente aqui, onde é que está o númerozinho, o nome, o cartão está virado do outro lado. E quando eu vou preenchendo, ele vai mostrando para mim dentro do cartão. Então, quando a pessoa está com o cartão, ela sabe onde é que está o código de verificação. Cara, vocês não têm noção como é que as pessoas têm dificuldade de descobrir o código de verificação do cartão delas. A gente está passando por isso hoje em dia ali no Simples, a parte que a gente está querendo fazer, e as pessoas têm dificuldade enorme. Eles resolveram o quê? Trazendo uma imagem, trazendo graficamente o que ela está acostumada no cenário dela, para deixar mais fácil, para prevenir o erro dela preencher errado. Tem a verificação depois, se ela preencheu errado, mas se você fizer não dar erro, vai ser melhor, porque vai ser uma experiência mais fluida. Então, tudo que a gente conseguir deixar mais claro para ele, melhor. Outra coisa importante que a gente pode pensar é o quê? Minimizar a sobrecarga de memória do usuário. Existe coisa mais linda do que autocomplete? Quando você está digitando qualquer coisa, ou no Spotify, ou qualquer ferramenta. Depende. Para os desenvolvedores, eu sei que não é nada legal, porque eu sei que eles costumam reclamar bastante quando a gente bota alguma coisa assim. Eu sei que é pesado. Mas pensa que o cara tem lá, no nosso caso, ele tem, sei lá, 600 tipos de tratamento dentístico, mais até. Ele vai começar a digitar lá, tratamento de canal, não sei o quê, de tratamento de canal tem mais 15, 20 tipos de tratamento de canal, e, cara, ele vai ter que escrever toda aquela coisa arada. Se o sistema for inteligente o bastante e começar a trazer as recomendações, talvez, daí vai da inteligência que você fizer do sistema, tipo, as últimas buscas deles, ou as palavras mais parecidas, vai facilitar que a experiência dele seja mais rápida, que ele consiga executar a tarefa dele mais rápido e, consequentemente, ele vai ficar feliz, porque ele não está perdendo tempo com aquilo. O sistema vai dar agilidade para ele. Então, fazer que ele não tenha que ficar lembrando toda hora de tudo ajuda bastante. Outra coisa bastante relevante é a parte de atalhos. Forneça atalhos na sua ferramenta. Ferramentas web a gente não tem muito, assim, né? O pessoal não costuma fazer muito. Mas para um usuário avançado, tipo o Ramon que está lá atrás, eu trabalhei com ele há alguns anos já, ele é o cara mais viciado em atalho que eu já vi na minha vida no Photoshop. E ele mexe no Photoshop numa velocidade que ninguém mexe, por causa dos atalhos. Porque o usuário avançado, ele não tá mais preocupado, ele não tem mais a dificuldade de descobrir como é que faz o cadastrinho, ele quer agilidade, ele quer conseguir fazer as coisas mais rápido possível. E nada é melhor do que isso, fazer atalhos para eles. Atalhos podem ser dentro da interface também, dá para você criar, mas atalho de teclado para o cara que faz aquela tarefa rotineira, dependendo da ferramenta que eu estou desenvolvendo, é a melhor saída do que ele ter que toda hora lá no menu cadastrar, fornecer, sei lá, cadastrar produto. Se ela faz aquilo o dia inteiro, por que o F12 não abre o cadastro para ela não tem que perder tempo indo lá no menu, buscando aquela informação e tudo mais. E outra coisa, que é diálogos naturais. Toda operação que ele for fazer que já está na rotina dele, deve ser seguida da mesma maneira dentro da ferramenta. Um exemplo legal disso aí é a nota fiscal de venda que tem lá dentro do Conta Azul. Se você for pegar uma nota fiscal e comparar como eles montam o layout da nota fiscal, é exatamente igual como é uma nota fiscal normalmente. Então, a empresa que contratou o serviço deles para fazer a emissão de nota fiscal, a menina que tem um treinamento lá, que cuida dessa parte, ela não vai precisar de treinamento para emitir uma nota fiscal no sistema, porque já é igual o que ela preenchia na mão. Então, você facilitou para a pessoa esse recurso, que é tipo automatizar a emissão de nota fiscal, e ela não teve que aprender nada diferente. Você não criou uma maneira diferente de emitir uma nota fiscal. Você não inventou uma roda para isso. Você seguiu o padrão já acostumado do usuário. E outra coisa bastante relevante é boas mensagens de erro. Não adianta só dizer para o cara que deu um erro na tela, eu não dizer para ele onde é que deu o erro, que tipo de erro deu e como é que eu posso resolver.
Eu poderia só tá tudo... Quantas vezes você entra no sistema e você vai se cadastrar e você vê tudo caixa vermelha, erro ao cadastro, preencha todas as informações. Aí você, tipo, aquele monte de coisa. Você não sabe o que você não preencheu certo, às vezes, você não sabe o que estava preenchendo. Então, uma mensagem de erro vai fazer o quê? O usuário... Porque nem sempre você vai estar dentro do lado dele, ou não vai ter um suporte telefônico para ligar, e tipo, tentei cadastrar alguma coisa aqui, tentei fazer alguma operação e deu completamente errado. Não vai ter sempre um suporte, ele tem que conseguir se resolver sozinho. Uma boa mensagem de erro vai salvar a vida dele, às vezes. E outra coisa que ajuda muito é a ajuda de documentação. Muitas vezes acontece que é um problema o quê? Eu monto uma tela de cadastro de clientes, e quando a pessoa entra na tela a primeira vez no sistema, é uma tela em branco, não tem nada. O que eu vou fazer nesse sistema? Eu me cadastrei a primeira vez, está tudo parado, eu não vejo nada. Criar ajudas e documentações dentro do sistema para facilitar o usuário e ensinar ele como usar a ferramenta, facilita bastante em reter o teu cliente e fazer com que ele entenda melhor a sua ferramenta. Isso aqui cai um pouco mais para o design. O desenvolvedor não vai mexer tanto nisso às vezes, mas quando vocês estiverem fazendo uma aplicação para vocês, é uma coisa bastante relevante a se levar em consideração. E o que eu tinha a falar para vocês sobre experiência do usuário para desenvolvedores era isso. Era mais algumas dicas do que vocês podem seguir e bons exemplos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida. É isso aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Valeu.